Olá, está no ar o Alerj Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre os problemas da economia brasileira e como eles podem afetar na arrecadação do Estado. O meu convidado é o deputado Luiz Paulo. Bem-vindo, deputado, ao programa. Vamos começar então falando sobre esses principais problemas da economia brasileira. O Brasil vem apostando nos últimos 9 anos, na expansão do consumo. Ocorre que o momento mundial está levando essa expansão do consumo à retração, porque alguns deveres de casa o governo federal deixou de fazer, como, por exemplo, conter a expansão dos gastos públicos, Sim. investir fortemente na infraestrutura do país e apostar também na poupança. O governo fez exatamente ao contrário, expandiu os gastos públicos e apostou no consumo e não apostou na infraestrutura. E quais são as consequências desse momento? Como há um excesso de produtos no mundo pela recessão, o consumo no mundo inteiro diminuiu, o produto brasileiro é muito caro, se cotejado com produtos de outros países, pela altíssima carga tributária que o nosso produto tem. Então, o governo agora alivia o IPI de eletrodoméstico e de automóveis. Aparentemente, isso aquece um pouco esse mercado. Mas aquecer o mercado de automóveis é mais ou menos dar um tiro no pé, porque ele provoca uma grande deseconomia, porque os grandes centros urbanos do Brasil, o Rio de Janeiro não é exceção, ficam congestionados totalmente na hora do pico, e hoje já fora da hora do pico da manhã e da tarde. E o preço do transporte, ele é viabilizador da produção, então onera mais ainda o produto. A expansão do consumo com a expansão do crédito a juros, à época, exorbitantes, leva o consumidor à inadimplência. Hoje a inadimplência cresceu 19%, se cotejada com a inadimplência do último trimestre. Quer dizer, o povo está devendo mais. Aí o governo reduz os juros para 8% ao ano. Se você descontar desse 8% ao ano a inflação, você ainda fica com um juro real em torno de 2,8%, 2,9%. É um menor juro que o Brasil teve, possivelmente nas últimas 2 décadas. Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que os capitais externos se retraiam nesse momento de crise. E aquelas pessoas que botavam dinheiro no mercado para render rapidamente precisam auscultar bons projetos de longo prazo, e principalmente na área da indústria. Mas enquanto esses bons projetos não acontecem, porque falta infraestrutura, o dono do capital vai para outras áreas, como, por exemplo, comprar letra do Tesouro americano, que apesar da crise lá é mais segura. De outro lado, quando o Estado começa a operar muitos mecanismos econômicos, isso gera uma certa insegurança jurídica para os investidores, que também dão uma retraída. O Brasil liberou mais de 50 bilhões de reais de reduções tributárias, mas pontuais, sem continuidade, por tempo determinado. Então, nós estamos vivendo um momento que muitas ações pontuais são feitas, mas não têm alcançado o resultado
que o país precisa. E que resultado seria esse? Seria o momento dos recursos nacionais serem investidos na infraestrutura portuária, na infraestrutura ferroviária, né, para facilitar a logística da importação e exportação e da distribuição interna dos produtos. Está na hora do país apostar no transporte público de qualidade, que é o trem e o metrô, ao inverso do que seja o ônibus e principalmente o automóvel. Então há uma série de questões a serem revertidas, porque a previsão de crescimento do PIB para esse ano já está em míseros 2%. E não adianta agora a presidente da República, Dilma, nos dizer que importa a educação e não o PIB. A educação sempre importou e não agora, porque até pouco tempo atrás o PIB era o orgulho de todos. Agora, como o PIB está reduzido quase a zero, ele passa a ser rejeitado. Eu sou daqueles que defendo que o bom mesmo é você apostar na felicidade do povo. E a felicidade passa por educação e saúde de qualidade, que são paradigmas que não existem no nosso país, nem tampouco no nosso estado, né? Veja que hoje aqui no estado o IASERJ está sendo desativado, precisando de tropa de choque para uma operação noturna de retirada dos pacientes, né, na contramão do que desejava e sempre desejou o funcionarismo público estadual. Era ter o seu instituto de saúde com qualidade, como já foi o IASERJ em outras épocas. Então, essas questões macroeconômicas vão atingir diretamente, no meu entendimento, no médio prazo, o coração da nossa arrecadação. O senhor falou aí de várias questões. Eu vou pedir para o senhor até explicar, dar uma aulinha para o telespectador. Quando a gente fala, o senhor falou de juros e inflação. Os economistas geralmente dizem que um país bem das pernas economicamente é aquele que consegue equacionar, consegue equilibrar juros e inflação. E aí eu queria que o senhor explicasse esse mecanismo. É verdade, os economistas têm toda a razão, né? Mas a economia não é uma ciência exata. Eu acho que a economia ela é uma técnica de experimentação, né? Juros e inflação tem que ser um binômio de equilíbrio, né? Você não pode ter um juro exorbitante com uma inflação baixa. E não adianta você ter uma inflação também zero se o país está estagnado. Então, tem que ter inflações baixas com juros baixos, e isso um puxando o outro. Mas essa equação de inflação e juro depende das condições do país, né? Um país tem que ter uma indústria produtiva, que coloque bens de consumo no mercado com preços competitivos, quer sejam internos, quer sejam competitivos com os preços produzidos em outros países, né? Um país precisa ter equilíbrio na sua balança de importação e exportação, porque isso afeta a política de juros. Um país precisa ter um câmbio sob controle, que também vai influenciar na política de juros e de inflação. E um país precisa ter consumo, é claro, mas precisa ter poupança, porque o excesso de consumo sem poupança leva ao endividamento. E o endividamento excessivo leva à inadimplência. E a inadimplência leva também à ruína das estruturas econômicas. Então, a economia é um conjunto de fatores que deve estar equilibrado. E nesse país tem dois fatores que foram esquecidos, que é o investimento em infraestrutura, principalmente na infraestrutura logística desse país, e fazer com que a população e o próprio país poupe.
Então, se se esquece da poupança, se esquece do investimento, você tem uma equação desequilibrada. E nessa equação desequilibrada de hoje, o governo tenta ajustar um ponto, ajustar outro, e não está conseguindo. O país está indo em direção à estagnação. Nós já estamos com uma previsão para esse ano de 2 pontos percentuais de crescimento do Produto Interno Bruto. O senhor falou em logística, eu queria voltar um pouquinho na história, que eu sei que também é um campo que o senhor conhece bastante. Houve um momento no nosso país em que aconteceu um investimento em ferrovias. Isso, de repente, se quebrou, ruiu, como o senhor costuma falar. O que aconteceu? Olha, o Brasil, ele tinha uma malha ferroviária bastante extensa, né? Porque todo mundo sabia, né, que a ferrovia era o processo mais barato de fazer produtos e passageiros sair da origem e chegarem no seu destino. Com o boom no petróleo do mundo e o Brasil numa política econômica dependente, saiu desativando ferrovias para a construção de rodovias. E com isso foi perdendo a sua logística de transporte. Ao mesmo tempo, seus portos foram ficando desaparelhados, com pouca capacidade para fazer frente às grandes embarcações que hoje são produzidas, e seus aeroportos também foram ficando minguados. Então, a logística do nosso país, que é porto, aeroporto e principalmente ferrovia, e no perímetro urbano também ferrovia e metrô, são os quesitos realmente que nós estamos muito mal. Eu vou pedir para o senhor fazer uma pausa, eu vou chamar um intervalo e na volta vamos falar mais sobre essa questão de logística. Nós vamos por um breve intervalo e voltamos já já, não sai daí não.